Olá, pessoal. Então, continuando aquela conversa sobre a fisiologia do sistema endócrino, eu lembro para vocês que até o último vídeo nós estávamos falando sobre o eixo hipotálamo-hipófise, né? O eixo hipotálamo-hipofisário. E hoje a gente sai do hipotálamo e da hipófise e começamos a conversar sobre um outro local também importante, né? Uma glândula do nosso corpo, cuja função clássica de uma glândula, que é produzir hormônio, certo? E esta é a glândula pineal, como vocês estão vendo aí. Também vocês podem encontrar, menos comum, o termo epífise, glândula epífise. Tá? Pineal, epífise, a mesma coisa, certo? Pois é, esta glândula produz, deixa eu pegar minha caneta aqui, esta glândula, a pineal, primeiro, se vocês olharem esta figura aqui em cima, né, onde representa uma vista lateral, vocês vão ver que a glândula pineal, o epífise, se localiza neste ponto aqui, como está mostrada a legenda. Se nós considerarmos que aqui, assim, está o hipotálamo, né? De certa forma, a glândula pineal está atrás do hipotálamo, está localizada, né, posteriormente ao hipotálamo, certo? E só para que a gente faça uma relação, né, com o que nós estávamos falando antes, ali está o hipotálamo e logo abaixo aparece a hipófise. Mas o que nos interessa hoje é a glândula pineal, também conhecida como epífise, certo? E esta glândula, ela nos interessa porque ela produz esta substância, este hormônio aqui, que é a melatonina. Não confundir, pessoal, eu sempre chamo atenção, não confundir melatonina com melanina, certo? Melanina é aquele pigmento que dá coloração à pele, certo? O nome é parecido com melatonina, mas a função não tem relação, tá? Melatonina, então, é este hormônio produzido pela glândula pineal, certo? Vamos falar um pouquinho mais da melatonina. Deixa eu só limpar aqui. Um pouquinho mais da melatonina nesse slide aqui. Então, aqui vocês estão vendo listadas algumas informações relacionadas à melatonina. A primeira informação que eu chamo a atenção de vocês é que a melatonina, naquela classificação que nós fizemos dos hormônios, lembram? Em que nós classificamos os hormônios de acordo com a estrutura química deles, né? E que, se vocês lembrarem, são 3 grupos, né? Primeiro grupo dos proteicos, peptídeos e glicoproteicos, o segundo grupo dos hormônios esteroides e o terceiro grupo dos hormônios aminas. Pois bem, a melatonina cai no grupo dos hormônios aminas, ou seja, é derivada de um único aminoácido, certo? Um aminoácido que sofre alguma modificação e dá origem a uma molécula com ação hormonal. É o caso da melatonina. E este aminoácido, sobre o qual estamos nos referindo, neste caso, é o triptofano. Vocês sabem, o triptofano é um aminoácido essencial, é encontrado em vários alimentos. O pessoal sempre associa, né, o triptofano ao chocolate, né? Então, aquela coisa, como satisfaz comer um bom chocolate, né? Mas isso é desculpa para comer chocolate, porque existem outros alimentos que também são
fontes de triptofano, né? Até mais que o chocolate, mas a gente não tem o mesmo prazer em comer, né? Estranho isso. Mas o triptofano, então, é o aminoácido que dá origem à melatonina. Tá? O triptofano também dá origem a um neurotransmissor que é a serotonina. Tá? Então, a serotonina é um neurotransmissor relacionado, né, associado ao humor, também ao sono, né, e tem uma relação com a melatonina. Tá? A relação que se faz é que a serotonina, que é um neurotransmissor associado ao bem-estar, né, à sensação de bem-estar, ao bom humor também, estimula, é uma das substâncias que estimula a síntese e a secreção da melatonina. Tá? Então, essa é a relação do triptofano com a serotonina e a relação do triptofano com a melatonina. O mesmo aminoácido dá origem a essas duas substâncias que estão relacionadas e, juntamente com outras, né, também fazem parte, então, dessa sensação de bem-estar, sensação de bom humor que nós sentimos em determinadas situações. Tá? E a relação, então, entre serotonina e melatonina é que a serotonina é uma das substâncias que estimula a produção de melatonina. Tá? É interessante que vocês façam uma relação prática, né, em que uma sensação de bem-estar, ela leva a um sono reparador, né? Esse é um termo que a gente utiliza para um bom sono, uma noite bem dormida, né? O termo que a gente utiliza é um sono reparador. Então, sempre ou quase sempre que a pessoa se sente bem, a tendência é que ela tenha um sono reparador. Essa é a associação entre serotonina e melatonina. Mas o que nos interessa hoje é a melatonina, é este hormônio amina produzido a partir do triptofano. E por que a melatonina é tão importante? Porque a melatonina é o hormônio relacionado ao ciclo de sono e vigília. Tá? Este ciclo de sono e vigília obedece a um ritmo circadiano. Tá? Está relacionado, no nosso caso, a momentos de sono, seguidos de momentos de vigília, seguidos de momento de sono, e assim por diante. Ou seja, o nosso, digamos assim, o nosso normal, né, da espécie humana é dormir à noite, né, ou seja, ter o sono durante a noite e, em períodos do dia claro, né, luz, luminosidade, estarmos em vigília. Este é o ciclo do sono e vigília, que é ligado, então, né, ao escuro e à luminosidade. E como é que nós reconhecemos, né, e associamos a baixa luminosidade da noite com a alta luminosidade durante o dia, né? Como é que nós associamos isso ao nosso ciclo de sono e vigília? Por que nós dormimos? Nossa, é o normal, né? Evidentemente que tem pessoas que, em função do seu trabalho, acabam trabalhando à noite e dormindo durante o dia, mas esse, digamos assim, não é uma situação ideal, né, para a espécie humana em função do nosso hábito, né, nosso hábito diuturno, digamos assim. Nada. O hábito da espécie humana é dormir à noite e ter as suas atividades durante o dia. Esse é o hábito, esse é o normal, mas a gente sabe que a vida moderna nem sempre permite isso. Mas, né, analisando do ponto de vista do que é fisiológico,
Como é que o nosso corpo associa, então, esse ciclo de sono e vigília com baixa luminosidade durante a noite ou alta luminosidade durante o dia? E a resposta é simples. A resposta é que isso se dá, nós reconhecemos a baixa luminosidade ou a alta luminosidade graças aos nossos fotorreceptores que estão lá na nossa retina, né? Nós falamos sobre os diferentes tipos de receptores que nós possuímos no nosso corpo, e um desses tipos são os fotorreceptores, né? Que estão lá na retina. Pois bem, estes fotorreceptores, ao reconhecerem essa menor quantidade de luminosidade durante a noite, né, emitem estímulos, né, estímulos nervosos, partem dos nossos fotorreceptores e chegam ao hipotálamo, que é, né, o hipotálamo, todos nós já sabemos aonde se localiza, há pouco eu lembrei vocês, e alguns centros hipotalâmicos, então, ao serem estimulados por esses estímulos que vêm lá da retina, nos dizendo que a luminosidade é baixa, né, que nós estamos num período noturno, são estimulados, então, e estimulam, por sua vez, liberam neurotransmissores que vão estimular a glândula pineal a aumentar a síntese e a secreção de melatonina. Então, durante a noite, né, nós, assim que a luminosidade começa a diminuir, nós começamos a aumentar a produção de melatonina. E a melatonina é um dos, e talvez o principal, indutor do sono. Ou seja, a melatonina vai estimular partes do nosso cérebro que são as responsáveis para que vários processos no nosso organismo comecem a acontecer, né? E então a gente possa relaxar e dormir, certo? E o sono, nos últimos anos, talvez especialmente na última década, né, ele tem sido, o sono reparador, ele tem sido associado a muitas situações que são fundamentais para o nosso organismo. E que quando nós não temos um sono reparador durante algum período de tempo, né, isso pode começar a nos trazer alguns distúrbios, certo? Alguns distúrbios. O ditado já diz, né, uma noite mal dormida nunca mais será recuperada. O ditado é antigo, né? Mas os estudos e o conhecimento da importância de um sono reparador não é tão antigo assim. Então, este sono reparador, ele é muito importante porque alguns distúrbios depressivos, por exemplo, estão associados à falta de sono reparador durante algum período de semanas, ou meses, ou anos, enfim, né? Então, existe uma tendência a algum desenvolvimento de alguns tipos de depressão em situações em que o indivíduo perde a capacidade de ter esse sono reparador, né? As pessoas depressivas, elas normalmente relatam insônia, né? Por algumas razões. Pois bem, durante este sono reparador, então, a gente observa também como efeito da melatonina, um efeito hipotensor, ou seja, nós estamos em repouso profundo, né? Sono reparador, há uma bradicardia e, consequentemente, um efeito hipotensor, o que pode ser interessante, né? Especialmente para indivíduos que sofrem com hipertensão, né? Então, isso é importante que se tenha também esse efeito hipotensor durante determinadas horas do nosso período, né, de 24 horas. Isso acontece durante o sono.
Há também, durante este sono reparador, por efeito da melatonina, uma atividade, uma modulação da atividade tireoidiana, né? Ou seja, há uma leve redução fisiológica, evidentemente, da atividade tireoidiana, que tem tudo a ver, né, com esse relaxamento, com a baixa atividade, ou nada de atividade física durante o sono, e também está relacionado a esse efeito hipotensor. Fundamental, né, pessoal? Há estudos que mostram que a pessoa com dificuldade de sono, ela tem uma tendência a diminuir a sua atividade imunológica, tornando-se assim mais suscetível ao desenvolvimento de alguma enfermidade, né? Então, fundamental o sono reparador para que a atividade imunológica esteja em condições de agir, né? Em condições fisiológicas e, portanto, em condições de agir contra agentes invasores. Tá? Já tem estudos também mostrando a ação antioxidante da melatonina e também a ação oncostática da melatonina, ou seja, a capacidade de impedir, né, ou dificultar ou até cessar o desenvolvimento de células alteradas, né, de células cancerígenas. E, finalmente, para aqueles que acreditam, né, numa conexão com a espiritualidade, a vida espiritual, também esse canal de ligação entre a vida física e a vida espiritual passaria por esta glândula pineal. Isso são essa crença, né, vem desde dos egípcios, ou seja, há milhares de anos atrás, eles já defendiam essa hipótese, né, para aqueles que acreditam, certo? Bom, então, essas são as principais funções, né, da melatonina, que sempre está associada à capacidade de um sono reparador, ou seja, indutor de sono, e também a esses outros efeitos já relacionados à melatonina nos últimos anos, certo? Então, essa é a importância de vocês saberem, né, que esta melatonina tão importante em diversas funções é, obviamente, dependente, né, de um aporte adequado deste aminoácido triptofano, certo? E que vocês vão estudar em quais alimentos são encontrados ou é encontrado este aminoácido, certo, pessoal? Deixa eu ver quanto tempo, temos ainda um tempinho, mas hoje vamos deixar esse vídeo específico da glândula pineal e da melatonina, certo? Muito bem, ficamos por aqui hoje. Um abraço e até o próximo.